Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Instituto Brasileiro de Ciência e Psicanálise. Eu sou Wilson Garcia, sou psicanalista do Instituto, faço parte também de um grupo dentro do próprio IBCP, intitulado Psicanálise, Empresas e Relações, que juntamente com Eduardo Silva, eu e a Flávia Anjos, compartilhamos temas ligados ou de interesse do mundo corporativo, com uma ótica psicanalítica, todas as quartas, sextas-feiras de cada mês. Hoje estou aqui com esse desafio de abordar um tema nesse período do ano que entendo ser também de fundamental importância, 2021, o primeiro ano do resto da sua vida. Esse tema, quando colocamos dessa forma, com esse título, parece que tem um peso a mais de responsabilidade quando falamos dessa forma. Para que a gente alinhe a expectativa com relação ao propósito desse trabalho, é assim, eu vou procurar seguir uma linha talvez um pouco provocativa, mas eu acho que é de fundamental importância o tema com a provocação e tentar fazer sentido em todo esse tema com uma ótica psicanalítica. Interessante que dos papéis da psicanálise é tirar o indivíduo da sua fantasia, trazer, sempre que possível, trazê-lo para a realidade. Porque quando o indivíduo vem para a realidade, ele se apropria das suas decisões e se responsabiliza por ela. Wilson, mas você fala isso, eu estou sempre na realidade. Então, é isso aí mais ou menos que nós vamos abordar. Será que nós estamos sempre na realidade? Então, se eu faço uma pergunta para você, seguindo essa linha da provocação, né? O que você falou que ia fazer há 5 anos atrás e não fez? Ou que você falou que ia fazer no ano retrasado e não fez? Ou vou até mais próximo. O que é que você disse que ia fazer no ano passado e não fez? Então, já começa uma reflexão. Wilson, mas eu já realizei tudo aquilo que eu falei que ia fazer. Ótimo. Mas, se caso não fez, vale a reflexão. Quando o indivíduo, a pessoa, ela fala que ela quer fazer algo esse ano, isso tá embutido aí um desejo dela. Ela tem um desejo de realizar algo esse ano. Mas quando a gente fala em desejo, por exemplo, em filosofia, é uma tensão em direção a uma fonte de satisfação. Ok? Às vezes ele pode ser consciente, pode ser inconsciente, ou pode ser até reprimido. Para a psicanálise, desejo, tanto para Freud como para Lacan,
é o que impulsiona, é o que media nossas percepções e relações com o outro e com a realidade. Vamos tentar facilitar essa coisa. O desejo para a psicanálise é o que dá o tônus, é o que dá estímulo à nossa vida psíquica. Então, desejo que dá estímulo à nossa vida psíquica. Ok? Então, vamos guardar essa informação, depois vamos tentar juntar todas elas. Só que quando se tem um desejo, esse desejo gera uma expectativa. Expectativa é uma situação de quem espera a ocorrência de algo, ou a sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Então, vamos tentar também encurtar ou deixar uma forma mais clara isso. A expectativa é um evento considerado o mais provável de acontecer. Ou podemos dizer que a expectativa é uma crença centrada no futuro. Expectativa, crença centrada no futuro. Então, nós temos o desejo que dá estímulo à nossa vida psíquica. Desejo dá estímulo à nossa vida psíquica. Quando temos um desejo, ele gera uma expectativa. A expectativa é uma crença centrada no futuro. Então, desejo dá estímulo e expectativa é uma crença centrada no futuro. Quando se tem um desejo e esse desejo gera uma expectativa e esta não é alcançada, o que acontece? Gera decepção, frustração, desapontamento, desilusão. Então, quer dizer, para nos dar um movimento psíquico, nós temos o desejo. Esse desejo gera uma expectativa. Quando essa expectativa não é atingida, aí gera essas questões. Desapontamento, frustração, tudo mais. E isso vai contaminando. Por que as pessoas têm desejo, gera expectativa e não atinge? Por que será? Eu queria aqui fazer assim algumas considerações nesse sentido, né? Por exemplo, o futuro desse desejo, da expectativa, o futuro, ele é feito de hojes. Então aí eu pergunto, o que é que você tem feito com os seus hojes? Porque o futuro, ele é construído agora. Quando a gente pensa assim, é muito comum chegar à conclusão que a mudança que você quer está na decisão que você não toma. E nós vamos falar, entender o porquê que isso acontece. Você tem um desejo, gera uma expectativa, mas você não toma a decisão de fazer as coisas agora. Porque agora que tem que ser feito para que as coisas aconteçam da maneira que você tem esse desejo no primeiro ano do resto da sua vida. E isso não é pouco, não.
Isso é muito importante, porque nós estamos falando do primeiro ano do resto da sua vida. Se não, sabe o que acontece? Se você começa a não ter ações hoje, daqui a um ano, você gostaria de ter começado hoje. Mas para que a gente tenha ações, é importante nós entendermos que você tem uma meta, mas sem um plano, só fica o sonho. Lembra do sonho que te dá estímulo ao seu psiquismo, que gera expectativa? Mas se você tiver o sonho e não pensar em ter ações efetivas, hoje a coisa não vai acontecer. A expectativa de realizar um sonho é o que nos movimenta. Essa expectativa de eu querer algo é que vai me fazer esse movimento. Mas se eu não tiver ação, não vai acontecer. E por que será que essas coisas acontecem? Tem alguém que pode falar, mas eu não tenho muita expectativa, eu não sofro. Mas também não vive, porque a vida ela é feita de movimento. A vida ela é feita de desafios, de você ir em direção daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Mas tem que ter esse movimento. Agora, quando nós falamos desse movimento do primeiro ano do resto da sua vida, quem? Quem tem que ter esse movimento? Você. E eu falo isso com respeito a todas as dificuldades que porventura você passou ao longo da vida e continua passando. Mas, ainda assim, a responsabilidade é sua de fazer algo hoje, de trabalhar essa questão, de cada vez se conhecer mais para ir na direção dos seus sonhos, das suas expectativas e das suas realizações. Mas por que as pessoas têm sonho, geram expectativa, as pessoas têm sonho, estimula a mente dela, o psiquismo dela, a vida psíquica, gera expectativa, que é a crença no futuro, e aí não realiza. Quando não realiza, que gera, lembra aquilo? Frustração, desapontamento, desilusão. Por quê? Daí a importância, uma das coisas, para se trabalhar o autoconhecimento. A análise muito contribui para que a pessoa se aproprie de quem ela é, da sua realidade, dela entender como que ela funciona. Né? Essa questão do não realizar, tem uma coisa, tem uma questão na psicanálise, que são os mecanismos de defesa. E isso Freud começou a abordar lá atrás. Só depois quem se aprofundou mais foi a Anna Freud, a filha dele, que se aprofundou mais nas questões do mecanismo de defesa. Mas o que é o mecanismo de defesa? Né? Ele tem por finalidade reduzir qualquer manifestação que pode colocar em perigo a integridade do ego. O ego, dentro da nossa mente, existem estruturas no nosso aparelho mental. E dentro dessas estruturas, existe o id, o ego e o superego.
Não quero entrar muito na área técnica, mas é importante para que gere significado dessa função, para que eu linke tudo isso daí no primeiro ano do resto da sua vida. Dentro dessa estrutura, no nosso aparelho mental, o id é da impulsividade. É o que ele quer fazer as coisas, ele quer fazer, não pensa muito nas consequências, ele quer ter prazer. O superego é o cara da moralidade, é o cara que controla, não pode, isso não é contra a lei, a religião não permite, isso é pecado. Enfim, ele fica muito ligado à questão moral. E o ego é a racionalidade. O ego é a estrutura que coloca um equilíbrio nisso. O id, peraí, também não é tanto assim, vai com calma, tal. O superego, calma, não precisa também, não pode nada, não pode nada. Então ele vai encontrando esse equilíbrio. Então o ego ele desenvolve os mecanismos de defesa para se proteger da ansiedade de uma determinada situação. E o mecanismo de defesa, todo mundo trabalha, todo mundo tem os seus. Uns têm mais mecanismos de defesa, outros têm menos. Uns trabalham mais intenso em determinados mecanismos de defesa e outros em outros mecanismos de defesa. E existem vários mecanismos de defesa. Projeção, deslocamento, regressão, intelectualização, racionalização, isolamento, enfim, tem vários. Então, a base dos mecanismos de defesa são as angústias. Então, quanto mais a pessoa vai ficando angustiada em determinada situação, mais ela aciona os seus mecanismos de defesa. Pô, Wilson, mas o que tem que ver isso com o primeiro ano do resto da minha vida? Por exemplo, tem um mecanismo de defesa específico chamado evasão. O lema desse mecanismo de defesa é isso aí, ó. Eu quero ficar o mais distante possível dessa situação aqui que me tira do conforto, que me estressa. Ainda não faz sentido. Agora eu vou usar uma palavra que talvez você vai se identificar ou vai identificar alguém próximo a você que utiliza isso. A procrastinação. A procrastinação, o que a pessoa faz? Ela empurra com a barriga. Depois eu vejo, depois eu faço. Semana que vem eu faço, mês que vem eu faço. E aí ela vai empurrando com a barriga. Por que ocorre isso? Dentro do princípio do prazer, que Freud nos trouxe com muita propriedade, ele diz que o princípio do prazer, que tudo que o indivíduo faz, ele busca prazer. Qualquer coisa que ele vai fazer, ele está buscando, de alguma forma, o prazer. Então, é aquele desejo, né? No primeiro ano do resto da sua vida, você tem o desejo. Se você atingir aquele desejo que te gerou expectativa, você vai ter um prazer. Prazer de realização, de satisfação, de fazer a coisa acontecer daquilo que você acredita que é melhor para você. Então, quando você gerou esse desejo, você está buscando um prazer. Legal. Mas por que as pessoas querem ter esse prazer, têm o desejo e muitas vezes não realizam? Por quê? O indivíduo, ele faz uma troca. Ele troca aquele prazer lá na frente
daqui 1 ano, daqui 2 anos, por um prazer imediato. Então, a não realização daquele desejo, ele tem um ganho imediato. E esse ganho imediato, essa troca, são prazeres menores. Então, eu vou fazer o curso. Não fiz. Por quê? Porque depois eu faço. Agora eu quero descansar. Agora vou assistir uma série. Essa semana, não, a semana que vem eu vejo. E isso vai se repetindo na pessoa. A procrastinação é um movimento. Só que esse movimento, ele não aconteceu agora. A pessoa, ela tem uma repetição de movimento que ela não se apercebeu. Esse movimento vem sendo construído desde a sua infância. Eu suponho, mas desde a infância. Daí que no processo do autoconhecimento, por exemplo, as pessoas se apropriam disso. Porque a pessoa ela só consegue mudar aquilo que ela conhece. Se ela não conhece, ela continua repetindo aquele movimento que ela aprendeu a ser construído ao longo da vida dela, que foi desde pequena esse movimento. E vai deixando, depois eu faço. Às vezes a mãe funciona desse jeito, às vezes o pai funcionava desse jeito, ou às vezes as pessoas estimularam ela para que depois ela fizesse as questões. Enfim, cada caso é um caso, né? Para vocês entenderem a profundidade da questão, você quer ver? Eu vou trazer um exemplo, outro exemplo de repetição. Imagina uma criança pequena com 4, 5, 6 anos de idade, 7 anos de idade. Aí ela começa a ir na escolinha. E qual a possibilidade dela pegar uma virose? Que é muito comum, né? Começa a pegar a chupeta do outro, pôr as coisas, os brinquedos na boca, enfim. Ela vai pegar uma virose. Aí o que acontece? Começa a ter febre, ou a escolinha fala, ou a mãe viu que ela estava com febre e falou: não, olha, filho ou filha, você vai ficar aqui em casa hoje. Tá? Você não está bem. Tá. Aí a mãe vai e coloca ela na sala para ela assistir o desenho que ela gosta. Aí ela fica assistindo. A mamãe vai fazer a comidinha que você gosta. Aí a avó ficou sabendo, aí a avó vai lá e traz um docinho, um bolinho, faz um agrado. O pai tá sabendo, chegou do trabalho e vai lá dar toda uma atenção especial, traz um brinquedo para a criança. Uma coisa comum de acontecer nas famílias. Só que imagina quantas vezes, ao longo da infância, uma criança fica doente, fica gripada, fica com uma virose, fica com o dente, fica com o ouvido, fica com coisa da garganta. Enfim, são várias as coisas. Aí vai acontecendo o quê? Não estou falando que todo mundo é assim. Eu estou falando o que pode acontecer. Vocês vão verificar se vai fazer sentido. Aí essa criança, depende como a família lidar com isso. A médio e longo prazo, a criança ela começa, de forma inconsciente, relacionar. Quando ela fica doente, ela ganha coisas. Ela não precisa ir na escola. Ela ganha a comidinha que ela mais gosta. A avó dela dá presente. A mãe dá uma atenção maior. O pai dá mais atenção do que o normal. Então ele começa a relacionar que quando ele fica doente, ele ganha bastante coisas. E é isso
ele vai ligando, vai crescendo com essa informação. E volto a falar, dependendo da família, cada caso é um caso, eu não estou falando que sempre é isso. Mas não é difícil você ver no setting analítico pessoas com 30, com 40, com 50 anos de idade, em um movimento de repetição inconsciente, de que quando a pessoa está carente, está passando uma dificuldade, um problema, uma situação difícil, ela entra nessa repetição e ela gera uma enfermidade nela para que ela possa receber mais atenção. Mas, Ilso, a pessoa é adulta agora, você acha que ela vai fazer uma coisa dessa? Ela não faz de forma consciente. O inconsciente, ele é atemporal. O inconsciente da criança pequenininha é o mesmo inconsciente do adulto, porque está no inconsciente. Daí a importância de se trabalhar em análise, muitas vezes as repetições que as pessoas têm sem perceber. Mas não adianta o analista falar. A pessoa, ela tem que percorrer, se apropriar disso. Agora ela traz para o consciente, se gerou significado para ela, agora ela olha e ela tem condição de tomar uma decisão de mudar ou não. A decisão sempre é da pessoa. Só que agora ela se responsabiliza pela decisão que ela toma na vida dela. Então, eu dei esse exemplo. A procrastinação, a mesma coisa. Se ela vai tendo esse movimento de criança e ela vai tendo reforço, ela não se apropria dessa verdade para ela, quando vai chegando na vida adulta, ela continua procrastinando. E isso é um movimento. É como se a pessoa estivesse passando numa grama e vai passando, passando, passando. Chega uma hora que começa a fazer um caminhozinho. É mais ou menos isso a repetição na vida das pessoas. Só que como ela é ao longo do tempo, as pessoas não percebem isso. Algumas até percebem, mas muitas não percebem. Então, quando nós estamos falando do primeiro ano do resto da sua vida, é o que é que você vai fazer com os seus hojes. Vamos trazer isso aqui para o primeiro ano do resto da sua vida, para o mundo profissional, para a sua carreira, por exemplo. O que é que efetivamente você vai fazer esse ano para fortalecer a sua carreira? Qual é o seu desejo? Você tem um desejo de galgar novos cargos, se desenvolver no próximo ano, no próximo 2 anos, nos próximos 3 anos? Então é você olhar para a sua vida e chamar a responsabilidade para você. É você perceber quais são as competências que você tem, que é reconhecida, e quais são as competências que você não tem e precisa ter para ir em direção ao sucesso lá da frente. Então, quando você se apropria das competências que você não tem, então você começa a ter ações efetivas agora para adquirir essas competências para ir em direção ao seu sucesso. Porque se não sabe o que acontece, a pessoa começa a ter o movimento de que, olha, a empresa não me reconhece, o meu chefe é ruim, eu ganho pouco pelo que eu faço.
Se você não está satisfeito ou entende que não tem reconhecimento de onde você está, saia de lá e vai para algum lugar que te valorize aquilo que você imagina. Aí, mas você acha que eu vou sair agora? Agora é difícil arrumar emprego. Então não saia, fica. Mas se fica, fica por inteiro. Dê o seu melhor, se desenvolva. Porque nós estamos falando dos primeiros anos do resto da sua vida. E isso é uma responsabilidade sua. Quanto que você quer ganhar? Quanto que você quer ser remunerado a mais? Então, o que é que você vai fazer para que isso aconteça? Entende isso? Que a responsabilidade vai caindo sempre para você. E isso, eu vou falar outra vez, com muito respeito a todos os problemas e dificuldades que porventura você possa estar passando. Mas é da sua vida. E não tem essa de pandemia, de governo, de política. Tem todas essas coisas acontecendo aí fora? Sim, mas nós estamos falando no primeiro ano do resto, não é de qualquer um, da vida de alguém, a sua. Então é você entender que o seu sucesso depende de você, não depende da sorte. Eu, como psicanalista, sou suspeito a dizer, mas a psicanálise, ela é encantadoramente maravilhosa na sua responsabilidade, no seu respeito com o seu paciente, para percorrer o caminho dele, dela, para que ele se conheça. Senão as pessoas continuam cometendo os mesmos erros, não por maldade, mas porque ela não conhece o que ela está fazendo. Sabe aquelas coisas de repetição? Não tem pessoas que falam assim, puxa, olha, eu dou azar, só encontro, tenho mão podre para arrumar um relacionamento. Só encontro um relacionamento abusivo. Não consigo me dar bem com as pessoas. É sair do papel de vítima e encarar as responsabilidades do sucesso da sua vida. E quando eu falo isso, não estou falando aqui só do mundo profissional, não. Então, no primeiro ano do resto da sua vida, você tem essas questões para olhar profissionalmente, mas você também tem as questões para olhar para você. O que é que você vai fazer para você no primeiro ano do resto da sua vida? Como é que você vai tratar os seus medos, as suas inseguranças, a sua saúde psíquica e mental? No primeiro ano do resto da sua vida, o que é que você vai fazer com ações efetivas para melhorar as relações na sua família? E quando eu falo isso, independe se os outros vão colaborar ou não. Porque nós estamos falando da sua felicidade. Se a felicidade é sua, é o que é que você vai fazer. Independe se os outros vão fazer ou não. Então, essas reflexões é de fundamental importância. É você dar uma conotação maior no seu sentido da vida. É você parar de querer que o mundo te dê coisas. Senão você fica no mundo de uma forma para distrair do mundo. Você tem que olhar também o que é que você pode oferecer para o mundo. Se você quer um mundo melhor, o que é que você pode contribuir nesse mundo melhor
com as suas competências. Qual é o seu propósito de vida? É você, é você, é honrar. Você honrar a sua vida. Você é uma criatura cheio de talentos, né? Falo isso porque todas as pessoas têm seus talentos, suas riquezas. Algumas pessoas acreditam que têm muito mais do que têm. Outras acreditam que têm muito mais ou muito menos do que realmente ela tem. Então é você honrar a sua vida, é você transformar a sua vida em prosperidade, com você e a sua volta. Essa questão, lembra que eu falei no começo, né, que a psicanálise, um dos seus papéis é trazer o indivíduo para a realidade? Porque é comum essa questão da repetição, de a pessoa ficar na fantasia. Quem que fica? Qual o período da vida que se fica na fantasia? É quando é criança. A vida adulta, ela é de realidade, é de colocar o pé no chão. Então, no primeiro ano do resto da sua vida, eu entendo, ou eu penso, que é importante você assumir as rédeas dela. E sair da síndrome do deixa a vida me levar. Nada de deixar a vida me levar. É você vai levar a sua vida para onde você quer. No próximo ano, nos próximos 2 anos, nos próximos 3 anos, mas você ir para onde você quer, para esse sucesso que você quer de fato. Eu gostaria de terminar esse tema trazendo uma frase de Jung, onde ele diz o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Que fique aqui essa reflexão para vocês. Espero ter contribuído com essa reflexão sobre o primeiro ano do resto da sua vida. Desejo você muita propriedade nas rédeas da sua vida, que você tenha sucesso e que você construa um futuro brilhante, sem esquecer que o futuro depende dos hojes. Até a próxima, pessoal.